Olá, meus amores, estamos de volta em mais uma semana de conteúdos de filosofia. Semana passada, no caso, na aula passada, o nosso conteúdo foi falando sobre a filosofia helenística, sobre o período helenístico. No bimestre anterior, no terceiro bimestre, nós falamos muito sobre a filosofia antiga, sobre os autores clássicos aí da filosofia antiga, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. E após, o Aristóteles, nós temos um outro período que é justamente, quando surge aí essas correntes, essa filosofia helenística. Esse período foi marcado, falando assim, pelo um contexto histórico, geográfico, foi marcado pelo domínio do Império Macedônico sobre aquelas terras, sobre aqueles territórios ali da Península Balcânica, sobre o mundo grego. Então, os macedônicos, eles chegam ali, eles dominam aquelas terras, aqueles territórios, e eu expliquei para vocês sobre esse processo, O grande nome desse período, dessa expansão aí de territórios em relação ao Império Macedônico foi o Alexandre o Grande, Foi o grande imperador que conquistou terras ali no Oriente Médio, terras ali também pela África e também na Península Balcânica. E então eu falei para vocês também uma questão muito importante, que esse período o que a gente teve foi a fusão da cultura grega com a cultura ali do Oriente Médio. Então, digamos que Alexandre o Grande, o Alexandre, ele não quis acabar. Normalmente, quando a gente vê essas conquistas, de territórios, normalmente os impérios, eles tinham essa questão de implantar a sua própria vivência, o seu modelo de vida e anular, aquele modelo que já existia. E, na verdade, o Alexandre, ele fez uma fusão da cultura grega com a cultura, oriental. E justamente porque ele tinha uma admiração muito grande, pelos helenos, que é esse povo grego. Então ele tinha essa admiração muito grande. E aí que surge essa filosofia helenística, a filosofia que buscava a ataraxia, a paz do espírito, a calma, a felicidade em si. A gente falou sobre 4 principais correntes desse período, que é o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. Ok? E hoje a nossa aula vai ser voltada, seguindo uma ordem cronológica, quando a gente começa falando aí desse império, sobre essas conquistas do Império Macedônico, sobre todo esse território, a gente fala a partir do século IV a.C., ok? Então, após a morte do Alexandre, que é o grande nome, que é o Bambambam, após a sua morte, a gente vai ver que o Império Macedônico, ele vai entrando em crise, ele vai perdendo, digamos que, a sua força, O Império Macedônico vai ser dividido em 3 partes, A Macedônia em si, o Egito e uma parte ali da Ásia. Então vai ser dividido sobre essas 3 partes. E vai ser nesse momento também, após a morte do Alexandre, que a gente vai ver a criação em Alexandria, ok? De um centro, digamos, de conhecimento, um centro onde os intelectuais se reuniam, um centro onde existia também, digamos que, bibliotecas. Tem a grande biblioteca de Alexandria, ok? E a gente vai ter, sim, um desenvolvimento da ciência nesse período. A gente tem grandes nomes como Euclides e Arquimedes. Euclides, que é considerado o pai aí da geometria. Então, dentro da matemática, a gente vai ter aí, digamos que esse nome, que é o Euclides. A gente vai ter o Arquimedes, que vai ser mais voltado para a parte da física, que estudava mecânica, ok? Estudou a questão do equilíbrio. E o Arquimedes, ele vai ser considerado depois, logo depois, lá por Galileu Galilei, lá na ciência moderna, ele vai considerar o Arquimedes como um homem, digamos que um intelectual que conseguiu desenvolver práticas parecidas com as da filosofia, da ciência moderna, da ciência moderna, ok? Práticas o quê?
da questão experimental. Quando a gente estuda sobre ciência moderna, revolução científica lá no século XVII, a gente vai ver vários métodos aí dentro da ciência, né? Os métodos experimentais. Então ele vai dizer que o Arquimedes lá, olha, lá antes de Cristo já estava desenvolvendo essas questões. Aí surge a pergunta, ora, então por que esse método não ficou conhecido, né? Existem várias explicações. Dizem que ele não levava, digamos que era mais como se fosse digamos que um hobby, né? Sua área não era tanto a questão da física, era a matemática, enfim, ok? E após a morte do Alexandre, como eu disse, a gente vai ter essa crise ali do Império Macedônico, principalmente quando, lá em mais ou menos 146 a.C., o Império Romano ele ganha força e ele domina. E aí é o Império Romano que agora vai ter domínio sobre todo aquele território, tá? Macedônico. Vai ser o Império Romano que vai começar a expandir aí, né, em outros, digamos que ganhar outras vidas aí dentro do seu próprio império. Lembrando que antes do Império Romano a gente teve a República Romana. Lá no início do ano a gente estudou, lembra, sobre Grécia, sobre a democracia grega e sobre a República Romana. Então isso daqui é após essa república, é o Império Romano, ok? E lógico que o Império Romano, né, agora a gente vai ver, digamos que o mundo grego e o mundo romano, tá? Quando a gente fala sobre a filosofia greco-romana, por exemplo, ok? E a gente vai ter outros nomes. E é nesse período que vão surgir nomes que, digamos que continuam com algumas ideias lá, né, dessa filosofia helenística, como o estoicismo e o epicurismo. A gente vai ter o epicurismo ainda no início dessa fase, ainda tendo, digamos que uma certa força, mas depois existe um declínio aí nesse pensamento epicurista, porque o cristianismo ele vai dar mais voz, tá, ao estoicismo. Então a gente vai ter aí ainda alguns discípulos dessa corrente estoicista. Lembra que eu falei para vocês que o estoicismo é uma corrente que fala sobre a questão de você não se preocupar com o destino, eles são ligados muito à questão da natureza, ok? Então, a natureza, ela possui a sua vida e a gente não deve lutar contra ela, a gente precisa aceitar o nosso próprio destino, o amanhã, ok? Não se preocupar com o amanhã em si, se preocupar com coisas que não estão no nosso alcance, sobre mudanças, digamos assim, coisas que nós não podemos mudar. E a gente também tem o Sêneca, ok? Então, gente, o que a gente precisa entender é que o Cícero, ele é um advogado, um senador de Roma. Na verdade, ele não é totalmente, digamos, ele não absorve totalmente só as ideias do estoicismo. Ele acaba migrando também por outros campos, por outros saberes. Ele apoia algumas ideias do estoicismo, assim como do epicurismo. Ele também é um cara platonista, né? Ou seja, ele é um seguidor aí das ideias do Platão. Então ele acaba migrando por esses campos, ok? E ele também tem um hábito, né? Ele defende muito a questão da retórica. Lembra quando a gente estudou sobre os sofistas, sobre os mestres do saber, aqueles que tinham um domínio do discurso, que ensinavam essa prática, né, da oratória? Então, ele tinha, como ele era um senador, como ele era um advogado, ele já tinha isso impregnado, né? Ele vai ser também um cara que nega o ceticismo em si, e ele tem essas principais ideias, tá? O Sêneca, gente, ele nasce ali, digamos que na Espanha, mas acaba vivendo um período em Roma. Ele também vai ser, digamos que um senador.
E o Sêneca, ele já é um autor mais ligado mesmo ao estoicismo. Ele defende várias ideias legais, né? Eu quero até ler um pedaço aqui de uma das suas obras. Ele tem muitas obras. Ele vai ser um cara que defende o fim da escravidão. Quando a gente estudou lá sobre a sociologia do trabalho, eu falei para vocês que nesse período da história a gente tinha muita escravidão já, né? Escravidão por guerra, por dívida. E ele queria o fim desse tipo de escravidão porque na época era visto como algo normal. E o Sêneca aqui, digamos que ele já estava com uma mentalidade à frente do seu tempo. Ele não concordava, mesmo as pessoas considerando aquilo como algo normal. Então ele também, além de negar a escravidão, ele também foi um cara que não se conformava com as diferenças, com os problemas sociais, ok? Então, por isso que eu digo que ele estava um pouco à frente do... Um pouco não, ele estava à frente do seu tempo. Quando eu digo isso, é de mentalidade, ok? Ele conseguia ter essa reflexão crítica, né? Que eu falo tanto que vocês precisam ter, essa análise crítica sobre a realidade, sobre as posições, sobre os problemas sociais, enfim. Ok? Ele vai ser um cara que defende a questão das virtudes. Então ele diz que, por exemplo, o fim da escravidão geraria mais virtudes nas pessoas. Então essa virtude, ele também falava sobre a questão da gente conseguir diferenciar o bem do mal, né? A gente tem essa capacidade de entender o que é bom e o que é ruim. E aí eu quero ler com vocês uma parte que ele diz nas cartas a Lucílio, tá ok? Ele diz assim: o homem perfeito, possuidor da virtude, nunca se queixa da fortuna, nunca aceita os acontecimentos de mau humor, pelo contrário, convicto de ser um cidadão do universo, um soldado pronto a tudo, aceita as dificuldades como uma missão que lhes é confiada. Não se revolta ante as desgraças como se elas fossem um mal originado pelo azar, mas como uma tarefa de que lhe é encarregado. Suceda o que suceder, diz ele, o caso é comigo. Por muito áspera e dura que seja a situação, tenho de dar o meu melhor. Um homem que nunca se queixa dos seus males, nem se lamenta do destino, temos forçamente de julgá-lo um grande homem. Então, ele também, né, digamos que sendo um autor dentro aí dessa corrente do estoicismo, que fala sobre a questão da morte, que nós, seres humanos, sabemos que, né, temos a certeza da morte, e por isso nós temos possibilidades na nossa vida e temos que viver a nossa vida e não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então faça hoje, né? Ele tinha essa visão, faça hoje logo, porque amanhã pode ser que você morra. Não fique adiando as questões da sua vida. Por saber da morte, a gente deve, né, aceitar que isso vai chegar em algum momento, mas viver as nossas possibilidades, né? Porque após a morte a gente não tem mais possibilidade de vida, ok? Gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Tchau!